Alô, alô, Dona Maria, liga essa câmera, chama a sua tia. Dona Maria! Alô, Tá ouvindo, Dona Maria? Ouve logo que a gente quer gravar! Fala, galera! Acho que cuspi um pouco, mas tudo bem. E aí, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Maravilhosamente bem. Gente, nós vamos gravar um vídeo hoje sobre um assunto que vocês talvez nem esperem tanto, que a gente não comentou com vocês, mas a gente acredita que é extremamente necessário na atual situação que nós estamos vendo dos cristãos Reformados? calvinistas. Calvinistas. Eu particularmente, assim, eu acho que esse vídeo precisava ser gravado há muito tempo. Sim. A gente já falou um pouco em alguma live a respeito da nossa experiência como essa mudança de neopentecostalismo para a teologia Principalmente reformada. você e o Vinícius, né? Essa inserção das doutrinas cristãs reformadas, né, na vida de alguém que nunca tinha contato com isso. E volta e meia a gente acaba conversando com gente no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos caminhos da vida por aí, a respeito, com pessoas que estão saindo de igrejas neopentecostais, saindo desse movimento todo e partindo para uma teologia mais reformada, buscando igrejas que tenham que preguem de maneira verdadeira a respeito do que as escrituras falam. Não só esse vídeo, mas nós preparamos 5 pontos para essa galera que tá saindo do fogo e agora tá entrando É bem propício pro momento. 5 pontos do quê? 5 pontos do quê? 5 pontos de um 5 pontos de um novo reformado. A título desse Na vídeo. verdade, a gente não é 5 pontos, mas são 5 conselhos na realidade que a gente quer passar pra vocês. Porque a gente sabe, e mais os dois, como já falei e reafirmo, eles sabem muito mais dessa experiência de transição de uma igreja neopentecostal ou pentecostal para uma igreja de tradição reformada. Sim. E acontecem algumas coisas no meio desse caminho e gera uma mudança muito grande na cabeça de vocês. Né? Você nem sabe. E a gente tem percebido isso, como a gente falou, né, durante a nossa convivência no WhatsApp, no YouTube, a gente tem percebido bastante. O primeiro conselho qual seria? Vá com calma. Vá com calma, meu rapaz. Talvez você começou a ver uns vídeos do Paul Washer, do John Piper, começou a ler artigo do Augusto Nicodemos. Achou alguns... Pecadores nas mãos de um Deus irado. Caramba, esse sermão de É. Deus. Achou coisas do Spurgeon na internet e tá lá, vidrado. Descobriu fascinado. que Calvino é uma pessoa, e não é uma pessoa calva, mas é uma pessoa e que através... Fascinado. Foi uma piadinha infame, mas eu fiz. Réprobo. Você começou a ler de novo as histórias da Reforma Protestante que você tinha visto lá na 8ª série na sua escola e agora está começando a fazer sentido que a sua crença hoje em dia vem de muito antes disso e tudo mais. Enfim, vai com calma. Você vai começar a olhar para a sua igreja, para outras igrejas, para outras pessoas e ver que muito do que tem se pregado não condiz com o que as escrituras falam. E isso é um perigo. Sim. A crise é que quando a gente começa a ter esse contato com a nova doutrina, seja através desses artigos, seja através de livros, ou seja através de um próprio pastor, ou de um tutor, ou de um discipulador que começa a nos ensinar essas coisas, a tendência do nosso coração e da nossa mente é reduzir todo o evangelho, reduzir toda a vida cristã em apenas uma A coisa. tendência do reducionismo. Exato. A gente tenta buscar o resumo dessas coisas e a gente trata apenas a fé cristã entre eleição e predestinação. E não é bem assim. É como se o calvinismo fosse só as doutrinas da graça, né? Isso. A tulipe. Preste bem atenção, a vida cristã não se trata apenas de Lutero e de Calvino, ela é muito mais larga, ela é muito mais profunda, ela é muito mais alta. A gente tem que buscar conhecer, em primeiro lugar, aquilo onde os nossos pés estão. Né? Não adianta nada você achar que por vir de uma igreja neopentecostal e estar pisando numa igreja de tradição reformada, você já conhece todas as coisas. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós precisamos, e principalmente você, no caso que está passando por essa mudança, é que você precisa saber um pouco dessa história. Né? A reforma protestante não aconteceu somente com Lutero e com Calvino. Tá? Claro que Lutero foi um grande expoente que acabou fazendo com que a reforma acontecesse. Um marco, né? Isso. E cabe ressaltar que a reforma era justamente para reformar a igreja, não era simplesmente para mudar ou sair da igreja, né? Eles romperem com a igreja católica, no caso, né? Então, muito cuidado, vai entender um pouco, se você tiver essa opção, busque alguns livros introdutórios que falem um pouco da história da Reforma Protestante,
Busque livros que falem um pouco da vida de Lutero, de Calvino. Tem outros reformadores também, que é Zwinglio, John Knox, né, Melanchthon, que está mais próximo de Lutero no caso, Hus. Tem diversos outros reformadores e pré-reformadores que fizeram com que a reforma realmente acontecesse. E lembre-se, grande parte do pensamento daqueles que realizaram a reforma em si, Lutero e Calvino, baseava-se em Agostinho. Então, se você tiver também a opção de ler as Confissões de Agostinho, é uma ótima oportunidade para você conhecer um pouco mais e se aprofundar naquilo que a tradição reformada tem, né? Então, é uma dica também que a gente daria. O segundo ponto também, ainda dentro desse vá com calma, é que você precisa procurar uma pessoa que seja o seu tutor, que possa guia espiritual. Deu um susto, um medinho aqui. Alguém que vá tirar as suas dúvidas, alguém sério que possa te apresentar as coisas de uma maneira clara e específica, porque essa busca, ela começa de uma maneira muito inspirada pelo Espírito Santo. É Deus que conduz você às Escrituras. Mas quando você faz isso sem nenhuma orientação, você vai acabar entrando numa confusão absurda. Primeira vez que eu ouvi falar sobre doutrinas da graça, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei 2 semanas sem dormir. E daí eu olhava para os outros amiguinhos que estavam descobrindo as mesmas coisas, eu ficava assim, gente, e agora? Como é que a gente faz? O que eu faço com tudo isso? O que eu faço com a soberania de Jesus? O que eu faço com isso? Se é ele que manda nas coisas... Expressão limitada? Né? Se a questão agora ela não é mais sinergista, ela é monergista, o que eu vou fazer? Como isso se encaixa na minha vida agora? Eu descobri que tudo que eu havia crido, tudo que eu havia aprendido não é a verdade. Agora eu tive um desmascaramento dos meus olhos. Descortinar, né? Foi tipo assim, abriram as cortinas dos meus olhos e eu enxerguei a verdade. E agora, cara? O que eu faço com isso? Segundo ponto, conheça verdadeiramente a reforma. Aqui, meu querido, você precisa, o que o Rafa havia falado anteriormente, você não pode só se apegar às primeiras informações que você teve. A palavra, ela fala que a vida eterna é conhecer Jesus. Sim. Quando eu leio isso, eu entendo que a eternidade, ela já é. E nós estamos numa parte delas, podemos falar assim de maneira cronológica, que não rola. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem essa vida aqui para conhecer a Deus. E a reforma, ela é basicamente sobre isso. Sobre conhecer ao Deus revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Exatamente. Através da pessoa de Jesus Cristo e do que está registrado na palavra. Então você vai fazer isso durante muito tempo. Sim. Volta um pouquinho lá na reforma. O que causou? Por que Lutero escreveu as 95 teses? Qual era a ideia? Qual era o rebuliço que estava acontecendo? Exatamente. Dá uma olhada no que está acontecendo na história. Essa parte é muito importante. E outra coisa, pesquisando sobre a reforma, você vai ter que sair de uma preguiça espiritual que infelizmente é uma característica neopentecostal. Não vou dizer de todos, porque não é toda igreja neopentecostal que é preguiçosa, mas existe meio que uma comodidade assim de, bom, o anjo da igreja, o pastor da igreja falou, o que ele falou é o que eu preciso saber. É uma terceirização da fé, uma terceirização da teologia, do conhecimento da palavra. É horrível isso. Então, o terceiro ponto, que é extremamente linkado com o segundo, que é conhecer verdadeiramente a reforma, agora que Cristo já nos deu esse descortinar, agora que ele fez isso conosco, o terceiro passo é conhecer uma igreja verdadeiramente bíblica. Aqui, meu amigo, o bicho pega, você precisa ir devagar, tomar cuidado. Pausa o seu vídeo, vai pegar uma água, coloca do seu ladinho ou um café. Que depois a gente vai orar por ela. Isso. Primeiro, por que você vai sair da sua igreja? Essa é uma questão que você precisa pensar. Pra mim foi muito complicado sair da igreja que eu tava, foi uma época muito difícil, foi uma época muito chata, pra falar bem a verdade, e eu não sabia o que eu tava buscando ou o que eu queria, e as pessoas viviam falando, eu tava muito insatisfeito com a igreja em que eu estava, principalmente em relação ao que era ensinado e tudo mais, em comparação ao que eu estava aprendendo a respeito da palavra de Deus, mas as pessoas falavam assim pra mim, não, então vai, procura uma igreja onde você se sinta bem e tudo mais, e eu realmente fui atrás de uma igreja que eu me sentia bem. O que aconteceu? Aconteceu que a palavra ela me chamou, a palavra de Deus, tá? Parece meio bibliolatria, mas não é. Lendo a palavra e orando muito,
eu entendi que eu precisava continuar esse caminho de ser confrontado pela palavra, sabe? O que às vezes acaba acontecendo é que o nosso coração ele deseja uma igreja que seja simples conosco, entendeu? Algo que a gente sinta essa empatia e sinta aquele prazer nela. A diferença é que antigamente nós buscávamos uma igreja que seria a nossa cara, que estava perto da nossa casa. Hoje nós buscamos uma igreja que está perto da Bíblia, que está ali nas Escrituras, que faz a vontade de Deus e que preza com decência, com ordem, o que esse Deus requer. Sim. Esse processo de você mudar de igreja, ele não pode ser baseado em questões pessoais. Se você teve um problema com o pastor, teve problema com outras pessoas, com outros líderes, a palavra ela é totalmente contra esse tipo de atitude, de sair de uma igreja por causa disso. Muitas pessoas com quem a gente conversa acabam tendo essa questão, olha, eu tô brigado com o pastor porque eu vi tal vídeo, eu li tal coisa e daí eu fui conversar, eu fui falar e daí ele não ouve, não sei o que, lá. Cara, essa não é a questão. Você tem uma necessidade que é de aprender mais a respeito do que Jesus fala através da sua palavra e precisa de um conhecimento e de um aprofundamento naquilo que a igreja que você está agora não vai te oferecer porque ela está distraída ou ela está focando em outras coisas, esse é um motivo. E se ela não está pregando o que a palavra fala. E veja bem, você faz parte desse corpo, essa igreja é um corpo de Cristo. E membros desse corpo não podem ser arrancados a todo e qualquer motivo ou qualquer direito. Não é simplesmente porque eu tropecei que eu posso arrancar o meu pé, ou simplesmente porque eu bati meu cotovelo que eu posso arrancar o meu braço. Não. Existem ferimentos que são causados quando um membro dessa igreja sai dela. Então é preciso ter motivações concretas e convictas de que, olha, não, eu estou fazendo a coisa certa, não é mais cabível continuar aqui porque essa questão de distanciamento da palavra já tem afetado demais. A convicção então, maior sim, mesmo é a palavra de sim, Deus. é aquilo que vai dizer e parametrizar se você vai continuar ou não na igreja. Aí sim você deve tomar essa decisão. Agora eu tomei essa decisão, Vinícius, Everson e Rafa, eu estou indo para uma nova igreja, então a gente precisa dar um ponto 3B aí pra você. Não se deslumbre com a nova igreja. Não se deslumbre com ela. Verdade. Não fique fascinado não com a se beleza vislumbre. Quando vai pra teologia reformada acontece muito isso, né? A pessoa começa a falar, nossa, é a igreja mais bíblica que eu já vi no universo. É a igreja. Cara, como se a igreja fosse perfeita, o pastor fosse perfeito, as pessoas que estão lá fossem Eu preciso perfeitas. dizer um negócio pra você, a instituição ela é feita de pessoas como você, então pessoas ela vai ser doentes. falha como você. Tão ruins quanto você, meu amigo. Então assim, não vai vislumbrado. Tira o seu foco. Às vezes você vai para uma igreja reformada e se ela for uma igreja histórica, talvez ela tenha questões, o sistema dela funcione de maneira mais organizada ou algo parecido. Foi o que eu senti em relação quando eu fui para a igreja presbiteriana. Existe todo um sistema, é tudo bem organizado e tudo mais. E a princípio isso me deu uma vislumbrada. Mas passando o tempo, eu comecei a perceber que são pessoas. São pessoas que, apesar de também terem contato... São pecadores, né? Apesar de terem contato com com esse conhecimento teológico há muito mais tempo do que você, mas são pecadoras do mesmo jeito. E é aí que você vira os seus olhos para o autor e consumador da sua fé e dá uma freada. Porque se você for para essa instituição buscando ter firmeza nessas pessoas, é certo que você vai falhar e você vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na igreja anterior. Sem contar que onde é que está o coração do sujeito, né, nisso tudo? A palavra fala que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se você está sendo inclinado para buscar cada vez mais a Deus através da sua palavra e se aprofundado nela, então, cara, respira, fica calmo nessa igreja que você tá e seja... Aí a gente entra no quarto ponto. E seja rápido em ouvir e tardio em falar. Uma outra coisa só que eu queria complementar é que o grande problema que acontece muitas vezes com as pessoas que se mudam demais de igreja é que elas confiam e querem confiar plenamente nas pessoas e elas colocam as pessoas num patamar acima da palavra de Deus. Exatamente. E aí que tá o problema. É quando você coloca essas pessoas num patamar acima e elas
quando elas falharem com você, vai ser a primeira coisa que você vai pensar é sair dessa igreja. E aí você fica naquela de ficar indo e saindo de várias As nossas expectativas, as nossas confianças nunca devem estar realmente depositadas nas pessoas, mas sim no que a palavra diz. Isso não é negociável na vida cristã. A vida cristã, ela é pautada pela regra de fé e prática, que é as escrituras, a vontade de Deus e tudo que Ele nos revelou acerca da sua vontade, dos seus projetos e de quem Ele é. É nisso que nós confiamos e colocamos a nossa esperança. Então essas coisas não são negociadas com o que as outras pessoas vão dizer para nós, o que elas fazem. Okay? Então vamos por quarto ponto. Rápido em ouvir e tardio no falar. Você chegou até aqui, então você agora já pode estar sabendo de algumas coisas, talvez tenham te explicado agora nessa igreja que você está, a respeito da predestinação, das doutrinas da graça, tenham te informado a respeito dos 5 pontos do calvinismo, ou seja lá, que outro tipo de material teológico que tenham te passado. Isso não faz de você um teólogo superestimado que agora tem que sair por aí convertendo falando... as pessoas ao calvinismo, Exatamente. as pessoas precisam jogando todo mundo no inferno. Graças a Deus nós tivemos o acompanhamento de 2 pessoas maravilhosas que ajudaram e continuam ajudando a gente nesse processo, porque não é assim de uma hora para outra. Aí que tá o discipulado, gente. Exatamente, é super importante. Que é o pastor João Paulo Tomás de Aquino e o pastor Nelson Taibo. Eles foram essenciais nesse processo porque eles deixaram muito claro pra gente o que sair de uma igreja e ir pra outra pode causar. É como o exemplo melhor é esse que o pastor Nelson fala pra mim. É como um transplante. Você vai retirar de um corpo e vai implantar em um outro corpo. Então, ao mesmo tempo que isso pode ser bom, talvez pode ser ruim, pode causar rejeição. E precisa de uma adaptação, precisa de recuperação. Então, nesse processo, você não pode achar que você já é o bambambam da verdade. De Moisés e todo mundo. E sair falando de tudo que é igreja. Todo mundo vai pro inferno, que não crê na predestinação. Porque não é reformado. Isso não é verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Sim. Existem muitas igrejas, e nesse processo, pelo menos para mim, foi muito importante ouvir também pessoas de igrejas neopentecostais que me fizeram acalmar quanto aquele processo de turbulência que eu estava passando. E daí você descobre coisas, por exemplo, que tem muita coisa da igreja que você estava que é importante e fica no seu crescimento espiritual. Não pode ser jogado fora ou abominado. Simplesmente esquecido, porque é uma igreja neopentecostal. Não é assim. São nossos irmãos em Cristo, fazem são parte... São pequenos cristos, né? São pequenos cristos, são cristinhos. Fazem parte do mesmo corpo e merecem ser respeitados e amados da mesma maneira com que Cristo nos amou. A grande crise é que a igreja de Cristo, ela é católica, ela é universal. Olha isso, esses termos aqui não quer dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana nem a Igreja Universal do Bispo. E foi até uma coisa que os reformadores falaram muito, né? Eles falaram dos credos em si, quando foram surgidos, eles falavam muito dessa, entre aspas, catolicidade da Igreja Universal, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter em mente e saber definir e saber que assim, não é a sua igreja que vai estar mais certa, não é a sua doutrina que vai ser a mais certa, e nem e compará-la com a do irmão que não tem tanto conhecimento assim e falar que ele está errado, que ele é um herege, que ele vai para o inferno. A crise disso tudo é que você pode estar falando mal da Igreja de Cristo. Exatamente. A crise de tudo isso é que você pode estar ofendendo a noiva de quem você diz ser noivo, de quem você diz ser amigo do noivo, entende isso? Aí, meu filho... É muito perigoso. Então, por isso, o quinto ponto e último é extremamente importante. Talvez seja, acho que o que mais deve ficar nas nossas imagens, nos nossos olhos, diante de nós o tempo todo. E eu profetizo que vai ficar martelando na sua cabeça o resto da sua vida pra você não ser arrogante. Isso. O quinto ponto é humildade. A humildade da sua ortodoxia, a humildade da sua teologia. Meu Deus, gente. É extremamente necessário. É importante. Às vezes sobe na nossa cabeça, putz, agora eu sou calvinista, agora eu entendo o que esse texto está falando. Eu sou reformadaço. Eu sei fazer exegese, cara. Eu sei ler hebraico, eu sei ler grego, eu sei ver N coisas. Eu tive várias habilidades que foram atribuídas a mim ao longo desse processo. Que bacana. Eu leio teologia sistemática. Nossa, eu descobri autores, eu descobri coisas. Eu tenho um comentário bíblico desse tamanho na minha casa. E o que isso faz? Isso acaba deixando o nosso coração soberbo. Existe um padrão na lei de Deus, em Mateus 23:12, que diz que todo aquele que se humilha será exaltado, todo aquele que se exalta será humilhado.
Então, se a teologia serve para te exaltar como homem e não te humilhar para chegar perto de Cristo, o fato é que Deus vai humilhar e vai bater você nessa vida. Pensa o seguinte, quando você entra numa polêmica ou quer polemizar as coisas, o que você acha que você está sendo? Você está sendo correto em polemizar, em tratar o irmão de uma maneira que denigra a imagem dele? O que isso faz no seu coração e principalmente no coração do seu irmão? Tome muito cuidado, porque uma das coisas que Cristo nos ensinou, e em grande parte do Evangelho, foi a humildade. Foi a humildade pelo fato de que ele tinha empatia pelas pessoas, ele sabia a dor delas. Por mais que ele não pudesse ter passado por aquilo que elas passaram num momento exato, ele passou por coisas piores. Ele passou pela morte. Ele ressuscitou justamente para que os nossos pecados, essas desavenças que nós temos, fossem curadas aqui, nessa terra, nesse momento, nesse espaço que nós vivemos. Então tenha muito cuidado, porque aquilo que as suas palavras, o que você pode falar, pode ao mesmo tempo ser arrogante e ao mesmo tempo faltar com a humildade. E isso gera distanciamento, gera com que a igreja comece a se separar. Cada vez mais a igreja, se você olhar nos noticiários, se você olhar o YouTube, e até o que a gente fala de um erro que nós cometemos há um pouco mais de um mês, é que nós estamos brigando com pessoas da Igreja de Cristo, e nós não estamos brigando com aqueles que estão realmente acabando com o Evangelho de Deus. Exato. Né? Nós estamos querendo brigar e entrar em discussões polêmicas com pessoas que estão preocupadas, sim, elas possuem alguns erros, mas elas estão preocupadas em pregar o Evangelho de Cristo. Então, muito cuidado. A palavra, ela vai dizer assim, Jesus vai falar, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nesse meio reformado, você vai descobrir muitas coisas muito boas. E você precisa se lançar nelas e buscar elas cada vez mais. Mas você precisa entender que as pessoas ao seu redor, elas talvez não tenham a mesma oportunidade de você de estar num lugar que vai te ensinar a respeito da palavra de Deus, e vai te ensinar uma teologia que você consiga colocar na prática e não apenas numa linha acadêmica para você ficar com uma cabeça, para um intelectualismo ou coisa do tipo. Você precisa tomar cuidado. Aqui no canal a gente sempre está se cobrando quanto a isso, porque a motivação. Primeiro que não somos teólogos, a gente já falou isso várias vezes. Segundo, porque somos muito novos e a empolgação, o impulso de querer saber, ele é muito maior e a gente não consegue controlar. Mas ele precisa, tudo que isso que você está aprendendo precisa te fazer enxergar a você mesmo. Você precisa olhar para as escrituras e entender quem você é. Partindo desse princípio, você vai ver quão miserável, quão pobre, quão vil você é, e isso vai te dar subsídio para você continuar caminhando na fé em Cristo Jesus. Os seus irmãos neopentecostais vão estar fazendo a mesma coisa, seguindo na carreira que lhes foi proposta. Vai faltar alguma coisa para eles? Sim, mas também vai faltar coisa para você. Você precisa aprender. Nós precisamos aprender uns com os outros, entendendo sempre que o crivo da nossa vida é o que Jesus fala, e o que Jesus fala está na palavra dele. A gente se apega à revelação de Jesus Cristo e o que a Escritura fala. Isso precisa ser ensinado e isso precisa ser defendido, mas não precisa ser um UFC gospel, gente. A gente não pode estar saindo numa briga entre irmãos o tempo todo para saber quem está com a razão. Não é esse o objetivo. Se a tua teologia parece que te aprofunda quanto ao entendimento, mas te afasta de outras igrejas, de outros irmãos, se você não consegue ter uma conversa tolerante, se você não consegue respeitá-lo, então dá um passo atrás, vê onde você caiu e se arrepende, cara, porque realmente isso não é cristianismo. E lembre-se, a batalha pertence ao Senhor, e não se cobre tanto quando você começa a conhecer a teologia. E é uma coisa que a gente começa a fazer. A gente começa a se cobrar demais por coisas que pertencem a Cristo. Uma pessoa disse isso pra gente essa semana. Ela soltou essa frase exatamente com as palavras que o Rafa falou. E isso fez a gente repensar. Exatamente. E é por isso que a gente tá aqui gravando esse vídeo. Essa pessoa vai assistir o vídeo e ela vai saber quem é. E é verdade. Se a tua teologia não te humilha e não engrandece a Deus, não te aproxima Exato. desse Deus, então ela não é uma boa teologia. Se ela não redunda em glória e te aproxima de Cristo, ela não é uma boa teologia. Ela apenas está servindo para a soberba do teu coração. E isso, Exato. meu irmão, isso é terrível para Deus. Deus abate o soberbo, fica ligado, mano.
Seja humilde. Gente, e outra coisa, só um parêntese. Leia a Bíblia. Não pare de ler a Bíblia, porque o que mais Isso é acontece importantíssimo. quando a gente começa a estudar teologia, a gente se esquece de ler a Bíblia. Então, leia a Bíblia todos os dias e se lembre que ela é quem vai direcionar a sua vida e ela é a regra de fé e prática da nossa vida e não um livro. O livro, eles são ótimos, a gente agradece a Deus pelos Demais. autores que escrevem, que comentam, etc, etc, etc. Estudam e... Mas, cara, a Bíblia é a palavra de Deus. Exato. Pensa nisso. Que É a você palavra. precisa tá lá. Tá bom? Meus queridos, espero que tenha sido útil pra vocês. Que tenha Se a galera edificado. achava que a gente ia falar dos 5 pontos do calvinismo, Desculpa, vai ficar pra uma próxima, tá? Pra mim é muito importante gravar esse vídeo. Eu espero que Demais. seja útil pra vocês. Assim como é útil para nós. Com certeza, estamos super abertos para conversar mais a respeito desse tema. Então você pode entrar no grupo do WhatsApp, chamar a gente no privado, Aqui, ó. conversar com a gente no Os próprios no comentários direct aqui no YouTube, messenger, no no Instagram, no Facebook. Procura a gente vai ter o prazer de responder a respeito desse assunto. Exato. E de tantos outros. Se a gente não souber, a gente fala que não sabe, procura, depois a gente fala. Ou traz alguém. Ou traz alguém, ou indica um livro, coisa assim. Mas se a gente souber, a gente vai fazer isso com muito prazer. eu tenho uma indicação de um livro que vai ajudar você nessa fase que você está passando. Ele se chama Cartas a um Jovem Calvinista. É um convite à tradição reformada. Ele é bem introdutório, né, no aspecto reformado em si. Ele vai te falar dos temas que nós falamos e vai aprofundar em mais coisas que vão envolver a sua vida nessa transição. Ele é da editora Monergismo. Se você tiver algum tipo de interesse, está aqui embaixo aqui. Mas ao ler esse livro, eu percebi que tudo que nós falamos aqui é exatamente isso, né? Esse livro ele moldou e mudou muita coisa na minha cabeça sobre a questão da humildade, sobre diversas questões que a gente falou aqui. E tem uma frase que me chamou a atenção, que fala o seguinte: se o calvinismo é apenas um sistema que nos enche de orgulho em denunciar a suposta simplicidade e ignorância de nossos irmãos em Cristo, então pode ficar com ele para você. Então, que isso guie a nossa vida, que o calvinismo não seja somente uma doutrina que vá fazer você ser arrogante e esquecer que o evangelho de Cristo é amar o seu próximo, é amar aqueles que estão no corpo de Cristo, independente se é da sua igreja ou da sua doutrina, independente disso. Ame as pessoas. Cristo fez isso. Ele é o nosso maior exemplo, tá? Deus abençoe, gente. Se inscreve, curte, compartilha, tem Nossas todas as redes coisas. sociais, /teologato, você vai encontrar. Ativa a notificação ali no canto e dá Vai um ter joinha. vídeo aqui agora, aqui, ó. Tchau. Tchau, gente.